Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a parábola do administrador infiel. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar o vídeo compartilhando com vocês o texto base do nosso vídeo de hoje, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo número 16. Vamos ler do versículo 8 ao versículo 13, que nos diz assim: Louvou aquele Senhor, o injusto administrador, por haver procedido astutamente. Guarde esse nome, astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo, ganhai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nas moradas eternas. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fortes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no que é dos outros não fortes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa parábola é uma das parábolas de difícil interpretação, conforme diversos comentaristas bíblicos que retratam essa parábola, que expõem essa parábola. E aí, qual é, vamos dizer assim, o ponto que traz essa dificuldade de interpretação, ou diversas interpretações em cima dessa parábola? Uma delas é quando Jesus fala: ganhai amigos com as riquezas da injustiça. E aí, para ficar claro para o nosso entendimento dentro dessa parábola, devemos compreender que essas riquezas da injustiça, quando Jesus Cristo está se referindo, ele está falando sobre as riquezas terrenas, aquelas riquezas materiais que nós alcançamos nessa terra, para que a gente possa compreender melhor a parábola, porque essa dificuldade de compreender essas riquezas da injustiça que traz essa dificuldade na interpretação da parábola. E aí, qual é o contexto? O que aconteceu aqui nessa parábola? Que o Senhor, o dono da propriedade, louvou aquele administrador. Assim como nós, nos nossos dias, também na época de Jesus, não era diferente, seja numa empresa, seja num grande negócio, sempre há aquela pessoa de confiança do proprietário. Então, que essa pessoa, esse proprietário, vai colocar a cargo dessa pessoa de confiança, ou seja, do seu administrador dos seus bens, as suas posses, para que ele possa tomar decisões frente aos seus negócios. Como também no nosso caso, nos nossos dias, que tem empresas, grandes empresas que têm ali o braço direito do dono da empresa que vai tomar conta dos negócios. E aí o que acontece? Esse administrador que estava sobre os bens do seu senhor, ele começou a desperdiçar os seus bens de maneira dissoluta, de maneira imprudente. Então ele começou a pegar os bens do seu senhor e gastar de maneira imprudente. E aí o seu senhor, então, o dono das terras, vamos colocar assim, descobriu essa ação do seu administrador. E aí ele vai chegar ao seu administrador e pedir a prestação de contas dos seus bens, porque ele não estaria mais, ou seja, o administrador não iria mais, a partir dali, tomar conta das suas propriedades. Então o administrador do seu senhor das terras, ele vai pensar consigo: e agora o que eu vou fazer? Se o Senhor me tirou meu emprego, eu não consigo cavar, ou seja, não consigo trabalhar manualmente, mendigar, eu tenho vergonha. Então ele bolou uma estratégia. E qual foi essa estratégia? Ele chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou quanto cada um devia. A um ele reduziu a dívida com o seu senhor, com o dono das terras, por 50%. Ao outro, ele reduziu em 20%. Então, essa foi a estratégia do administrador para quando ele fosse demitido, ele tivesse, vamos dizer assim,
favores diante desses que ele perdoou a dívida. E aí por isso então que o dono das terras, o proprietário, vai elogiar essa atitude, essa astúcia, vamos dizer assim, do administrador infiel. E aí, aqui, alguns comentaristas até querendo colocar a atitude desse administrador como, vamos dizer assim, justa, que por isso o seu senhor o elogiou, dizem que essa parte que ele deu o desconto seria o seu lucro do próprio administrador. Eu já entendo diferente, concordo com alguns outros comentaristas, que são diversos comentaristas que vão se divergindo dentro do comentário desta parábola. Eu já concordo com outros que dizem que esse desconto que ele deu seria, ou seja, um lucro para ele desonesto, que ele colocou um preço muito acima do que deveria realmente ser o produto. O que acontece? Naquela época de Jesus, a lei de Moisés proibia a cobrança de juros. Então, para tirar, vamos dizer assim, o risco do produto, vamos dizer que essa xícara custasse R$5. Ele ia lá e vendia por R$10. Para tirar o quê? O risco que ele estava correndo de não ser pago. Então, de alguma forma, seria os juros em cima desse produto. E aí, o que acontece? Esse administrador, por ter liberdade diante dos bens do seu senhor, ele poderia colocar um valor muito superior a isso. Então, tendo também ganhos injustos. E aí eu acredito que encaixa melhor dentro da interpretação da parábola. Por quê? Porque Jesus diz assim, que os filhos deste mundo são mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Então ele agiu de alguma forma, além de usar a sua expertise, que eu vou entrar mais a fundo, que seria o ponto central desta parábola, ele vai agir de maneira injusta. Mas, ao mesmo tempo que ele consegue, vamos dizer assim, ele dá esse desconto para ganhar os favores dos seus devedores, ele não estava, vamos dizer, tirando nada dele, mas apenas, vamos dizer, cobrando o que seria justo. Então, além de receber o dinheiro do seu senhor, ele estaria ali também ganhando o favor daqueles devedores. E aí, o ponto central, por isso eu repeti o nome aqui, agir astutamente, seria, para mim, o ponto central dessa parábola. E qual seria a aplicação dentro disso? Seria nós, como filhos da luz, ou seja, que fomos alcançados pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Deus, e queremos fazer a vontade de Deus, ou seja, trabalhar para o reino de Deus, utilizar essa astúcia para o reino de Deus. Jesus Cristo mesmo, quando envia os seus discípulos para fazerem outros discípulos, lá em Mateus capítulo número 10, versículo 16, ele diz: eu vos envio em meio de lobos, portanto, sejam astutos como a serpente e mansos como a pomba. Aí Jesus está falando e instruindo os seus discípulos para o quê? Agirem com prudência. E aí, dentro desse contexto, desse ponto de expertise, eu trago a aplicação espiritual para as nossas vidas dentro dessa parábola. O que seria utilizar a nossa astúcia, a nossa expertise, que eu diria, seria uma palavra mais clara de compreender, a nossa especialidade para o reino de Deus. Quando nós vamos olhar para o mundo secular, para o mundo materialista, nós vemos homens dando o seu melhor para alcançar coisas materiais. Eu falo um exemplo da minha própria vida, porque nós, como seres humanos, somos o quê? Materialistas. Nós estamos limitados a esse plano tangível, de tocar, material. Então nós precisamos ver ali para dar o nosso, vamos dizer, o nosso esforço. Então, imagine ser um empresário que vai acordar cedo, vai dar o seu melhor, usar a sua estratégia para alcançar o quê? Alcançar riqueza, ver sua empresa multiplicar. Um exemplo que eu trago na minha vida, para alcançar, sei lá, um cargo melhor, um concurso melhor, acordar cedo para estudar, mesmo sem vontade, às vezes, muitas das vezes, sem vontade de estudar, estava lá estudando. Por quê? Porque tinha algo que eu saberia que iria alcançar. Seja um salário melhor, seja uma estabilidade. Então isso que é um plano material. Eu sei o que eu vou ali, com aquele meu esforço, alcançar. Só que quando nós vamos para o mundo espiritual, para as coisas espirituais, por muitos não ter a sua convicção das riquezas espirituais, das riquezas
celestiais não empenham o mesmo esforço para as coisas do Senhor. E aí que está a grande diferença. Por isso que Jesus Cristo está falando, use, né, faça como os filhos desta era fazem, mas apliquem isso no reino de Deus. Porque se nós formos vermos todo esse nosso empenho para alcançar algo material aplicado ao reino de Deus, os resultados são extraordinários, são inexplicáveis, né? Porque além do esforço humano tem a ação, aí um impulsionamento do Espírito Santo de Deus. E aí, pegando esse próprio ensino, eu aplico na minha vida, pela misericórdia de Deus, o que eu faço? Como eu falei, porque eu sou o ser humano é materialista. Não é pecado você buscar uma melhoria para a sua vida, para a sua família, melhor qualidade de vida. No entanto, quando o problema está idolatrar, tirar o lugar de Deus e colocar as riquezas. E aí que está o grande problema, que muitos não conseguem fazer essa distinção. Ao invés disso, o que devemos fazer é o quê? Usar a nossa expertise, a nossa astúcia, não sei qual a sua especialidade, se é um bom relacionamento interpessoal, se é a sua capacidade intelectual, seja qualquer sua especialidade, sua expertise. Você usar isso para o reino de Deus. Você aplicar isso no reino de Deus. Então, trazendo mais uma vez para a minha vida como eu tenho aplicado essa palavra, pela misericórdia de Deus e o direcionamento do Espírito Santo. Como eu falei, eu busco, né, algo melhor para mim, para a minha família. Então, eu vou falar algo no plano terreno. Então, essa mesma atitude, essa mesma disciplina, esse mesmo esforço, eu tenho utilizado o quê? Para fazer para o reino de Deus. É isso que Jesus Cristo está nos ensinando aqui, que nós devemos fazer. Tá, por exemplo, se eu acordava cedo, por exemplo, para estudar, sei lá, para concurso ou para ir trabalhar e alcançar um resultado maior. É isso, esse mesmo esforço que eu faço para alcançar o material, ou fazia, eu vou fazer para o reino de Deus. Um exemplo, se eu acordava cedo para alcançar isso, eu vou acordar cedo, sei lá, para fazer um devocional, para buscar, aprofundar na palavra de Deus. Às vezes, mesmo talvez sem vontade ali, eu vou estar o quê? Como eu falei, mesmo às vezes sem vontade de estudar, eu estava o quê? Estudando. Você, muitas vezes, sem vontade de trabalhar, está o quê? Trabalhando para alcançar algo melhor. E aqui a mesma coisa vale para o reino de Deus. Não é todas as vezes que nós estamos com vontade, por exemplo, de ler a Bíblia. Não é todas as vezes que nós estamos com vontade de orar. Mas nós precisamos fazer o que é necessário, não fazer o que nós queremos. Quando nós queremos alcançar algo nesta terra, nós não fazemos o que nós estamos querendo. Muitas vezes nós fazemos o que é necessário fazer. Assim também nós devemos fazer com a aplicação do reino de Deus. Fazer o que é preciso ser feito. Se eu sei que eu preciso ler a palavra para estar fortalecido espiritualmente, ou seja, comendo o pão que desce do céu, da palavra de Deus, nos alimentando com esse maná que desce do céu, para ficar fortalecido, mesmo às vezes sem vontade, nós devemos fazer, nós devemos buscar. Imagina uma pessoa que está, sei lá, doente. Então ela fica sem apetite, mas ela precisa se alimentar, porque ela sabe, se ela não se alimentar, as coisas vão ficar pior. A mesma coisa nós podemos aplicar ao mundo espiritual. Olha o que Jesus Cristo está, o Espírito Santo está nos direcionando. Ao mesmo tempo, nós devemos fazer no espiritual. Às vezes a pessoa está doente espiritualmente e aí não quer se alimentar da palavra, do pão que desce do céu. Mas mesmo, talvez doente, sem apetite pela palavra, ela tem que se colocar para se alimentar da palavra de Deus. Porque ela sabe que se ela não se alimentar, o prejuízo vai ser muito pior. Assim como uma pessoa doente se não se alimentar. As consequências vão ser muito piores. A situação dela vai se agravar. Então ela se alimenta porque ela sabe que se ela não se alimentar, vai ficar pior. Então ela é obrigada, ela tem que fazer o que é necessário. Assim também, voltando aqui para a nossa aplicação da expertise, que os filhos dessa era são mais prudentes do que o da luz, nós devemos utilizar a mesma vontade, disciplina, a especialidade, expertise que nós aplicamos nesse plano terreno para as coisas espirituais. Porque o que é Jesus Cristo? Se vocês são infiéis no pouco, quem vos colocará sobre o muito? Se vocês são... Porque aquele que é fiel no mínimo também é fiel no muito. E o que é que Jesus Cristo está nos dizendo aqui? Que
O mínimo é o quê? Essas coisas dessa terra, que nós estamos apenas focados. O muito seria o quê? As riquezas celestiais. E aí, voltando mais uma vez o exemplo aqui, vou falar dos concursos porque é algo que eu tenho feito, né? Se você, por exemplo, a pessoa vai fazer seu esforço, acordar cedo, estudar mesmo sem vontade, por quê? Porque ela tem um foco. Qual é o foco? Ganhar estabilidade, ganhar um salário melhor. Só que quando você vai para o espiritual, aquele que não tem certeza do que espera, das riquezas celestiais, ele vai colocar, isso aqui foi em vão. E aí que está o grande problema. Por quê? Para fazer para Deus, nós precisamos do quê? Da fé. Ter convicção daquilo que nós estamos fazendo. Qual é o resultado? As riquezas espirituais. Não a salvação, porque a salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus. Mas riquezas espirituais. Riquezas celestiais que são eternas. Que não são perecíveis. Então eu tenho que ter essa convicção. Porque o esforço que eu estou empenhando para Deus eu estou fazendo por quê? Porque eu irei alcançar, acumular riquezas celestiais. Riquezas eternas. Que são imperecíveis. E isso que tem que nos motivar, isso que tem que nos direcionar a fazer o nosso melhor, porque nós sabemos de algo, a certeza das riquezas celestiais que nos aguardam. E aí, indo adiante, quando Jesus Cristo fala que se nós não somos fiéis naquilo que não é nosso, o que ele está trazendo aqui? Um conceito muito conhecido dentro da teologia, que é a mordomia. Porque o pouco que nós temos aqui nessa terra, vamos dizer assim, essas riquezas materiais, nós somos apenas administradores, mordomos de Deus. Porque isso não é nosso, é dele. Então, quando nós passamos a compreender isso, a riqueza que ele nos concedeu, as bênçãos materiais que ele nos concedeu, nós passamos o que? A servir. Não estou falando para você pegar o seu salário todo e distribuir para os pobres ou dar na igreja. Não nesse aspecto que você está pensando, mas administrar o sentido de que fazer aquilo que Deus te direciona. Se Deus mandar dar, você vai dar, independente. Mas nós temos que ter essa consciência que somos administradores. Porque se você pega, é meu, eu me esforcei para alcançar, então é meu, vou fazer o que eu quero. Aí você está tirando, vamos dizer assim, Deus do centro. Você está tirando do dono, que é Deus, para colocar você no centro. Aí entra toda aquela, nós já sabemos, o eugocentrismo, o egoísmo do ser humano dentro daquilo que é de Deus, daquilo que é a vontade de Deus. E aí Jesus Cristo ele conclui dizendo, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Quando nós colocamos Deus no centro, tudo que nós temos, entre aspas, nós sabemos que é o que pertence a Ele, foi Ele que nos deu. Quando nós nos colocamos, Senhor, é seu. O que o Senhor quer fazer isso aqui? O serviço, é isso. O servir a Deus. Só que quando você tira Deus do centro e coloca as riquezas, você vai viver em prol daquilo ali. Em prol daquelas riquezas terrenas. Tudo que você vai fazer vai ser para aquilo ali. Se às vezes acorda cedo, para quê? Para buscar aquilo ali. O dia todo, o final de semana. A palavra de Deus nos diz que se o Senhor não tiver na cidade, vão vigiar o sentinela. Se o Senhor não estiver na construção, em vão trabalham se constroem. Porque não adianta acordar cedo, dormir tarde, se o Senhor não tiver. Porque isso tudo é em vão. Porque tem que haver um propósito. Nós devemos fazer o melhor uso do nosso maior recurso, que é o nosso tempo. Essa é a nossa maior riqueza, o nosso tempo. E o nosso curto tempo por essa terra, será que nós realmente estamos aproveitando ao máximo o nosso tempo para o reino de Deus? Porque nós sabemos que a nossa vida está com Deus, na eternidade. Mas nós temos que aproveitar esse curto período de tempo, essa nossa tão valiosa moeda do tempo, para acumular riquezas no reino de Deus. Porque se nós não formos fiéis no pouco, quem nos colocará sobre o muito? O muito é o quê? Nós sabemos que os santos de Deus reinarão com Ele por toda a eternidade. Reinarão com Ele.
Então, se nós não somos fiéis nesse pouco aqui, como o Senhor nos colocará sobre aquilo que é nosso, sobre o seu reino, para reinar com Ele? Então fica essa reflexão. E o ponto central, vou frisar para você, talvez pode ser que tenha perdido o ponto central da parábola. O ponto central da parábola é o quê? Utilize a sua expertise, a sua especialidade. Utilize o seu melhor para o reino de Deus. Aquilo que você usou ou usa para alcançar essas coisas materiais, use também para o reino de Deus. Dê o seu melhor para o reino de Deus. Ah, mas eu não consigo ver o resultado disso. Dê o seu melhor. Eu estou aqui fazendo um exemplo, né? Estou aqui fazendo para Deus. Porque não é fácil. A opressão, talvez você possa achar como um simples vídeo, é muito grande. A dificuldade, toda vez para gravar um vídeo tem que matar um leão e um urso para poder fazer a vontade de Deus. Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção de que eu estou acumulando riquezas celestiais. E é essa certeza que você tem que ter. Quando você está fazendo algo para Deus, você tem que ter convicção, a certeza de que você está acumulando riquezas espirituais, riquezas eternas. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.